Olá, hoje vamos falar um pouco sobre linguagem de programação, e ninguém melhor que um programa para falar sobre esse assunto, não é mesmo? A essa altura do campeonato todos vocês já deveriam saber muito bem o que é uma linguagem de programação, mas como eu sou boazinha explicarei novamente. Uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Permite que um programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai atuar, como estes dados serão armazenados ou transmitidos e quais ações devem ser tomadas sob várias circunstâncias. Linguagens de programação podem ser usadas para expressar algoritmos com precisão. Resumidamente, é a maneira que vocês humanos inventaram para falar com nós máquinas. Você está explicando tudo errado. Como pode começar já com as definições se nem sabe ainda a história de linguagens de programação? Por que você sempre insiste em fazer isso? Essa aula é minha e eu explico do jeito que eu quiser. Quantas vezes eu já não te disse isso? Já acabou, Jéssica. Ok, pode falar do seu jeito. A história das linguagens de programação começou mais de 100 anos antes da própria primeira linguagem. Ada Lovelace, nascida em 1815 em Londres, é considerada a primeira programadora da história pela criação de uma calculadora programável mecânica. Power. AHM. Desculpe. Mas apenas mais de 100 anos após sua morte, em 1953 que a máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador e as notas de Ada como a descrição de um computador e um software. E foi a partir dessa época que várias pessoas tomaram noção da importância que é a computação e começaram a surgir programadores e linguagens de programação no mundo inteiro. Na época da Alemanha nazista existiu o Plancal, que foi uma das primeiras linguagens, mas impactou pouco o futuro da programação. O primeiro compilador foi escrito por Grace Hopper em 1952, nos Estados Unidos, para a linguagem A0. Em 1954 decidi entrar para a academia e foi aí que eu fiquei Fortran. Que é definida como a primeira linguagem de alto nível. Outras linguagens foram o B0, sucessor do A0, criado em 1958, e deu origem ao Flumatic, antecessor do COBOL, de 1959. O Algol foi criado em 1958, e em 1960 o Algol 60 teve uma grande influência no futuro das linguagens de programação. Opa, posso contar uma piada para descontrair desse monte de números chatos? A deixa vai. Ok. Você sabe por que eu uso óculos? Erro não. Para poder C#. Prosseguindo. Em 1958 foi criado o Lisp, que se tornou uma das principais na área de ciência da computação para a pesquisa, mais especificamente em IA, inteligência artificial. Uma outra linguagem que tem relação com a IA surgiu em 1972, foi a Prolog, que atua no campo do paradigma lógico. Algo que revolucionou por completo a história das linguagens de programação foi o conceito de orientação a objetos. A Simula 67 criou o conceito de classes, que foi expandido pela Smalltalk. C, por sua vez, popularizou a orientação a objetos de vez. Outras linguagens famosas que surgiram e estão cada vez mais em uso e em constante evolução são C, Visual Basic Net, Java, Objective-C, PHP, Python e Ruby. Viu? É assim que se ensina. Tchau, gente, e até a próxima aventura. Mas lembrar de botar o ponto e vírgula você não lembra, né? Para de pegar no meu pé. É sempre a mesma coisa, minha mãe já dizia. Então volta a morar com aquela bruxa, nem ligo. Bruxa, mais respeito, hein? Respeitos humanos para humanos respeitos.
Af.